Lei. Certo, então está sendo gravado, podem começar. Beleza. Então, acho que vão começar se apresentando, né? Porque agora não estamos só em casa com as reuniões. Então, para quem não sabe, meu nome é Ana, eu sou R2 da cirurgia oncológica, não estou acostumada ainda com essa troca ali, esqueci de trocar. E o Dr. Tiago me ajudou com a organização da aula hoje, tá? Que a gente vai começar falando princípios, né, e bases da cirurgia oncológica. Então, para introduzir, tá, eu coloquei esse livro do Siddhartha ali do lado, quem tiver a oportunidade de ler, que é O Imperador de Todos os Males, né? Ele faz nada mais, nada menos do que uma biografia do câncer. E ele faz toda uma retrospectiva histórica, né? E fala como o câncer surgiu, inicialmente nos papiros egípcios, e no mundo antigo, onde ele raramente era visto e não tinha tratamento, né? Então, a palavra e o conceito de câncer, eles se originaram depois, na Grécia Antiga, com Hipócrates, onde ele inventou a palavra e imaginou o câncer como um caranguejo sobre a pele e as metástases como os membros desse caranguejo. Então, desde lá, a gente já tinha essa ideia como o câncer não como uma doença única, não como uma coisa localizada, e sim como uma doença com múltiplas facetas e múltiplos braços, né, por assim dizer. E muitos séculos depois, né, então veio o alemão Virchow com as células cancerígenas descobertas, né, vindas de células oriundas normais. E o que nos leva ao conceito, né, de câncer, que esse conceito eu peguei do módulo de educação continuada, tá? Que o vice-presidente acabou dando essa aula, e ele colocou o câncer como alterações que se passam no código genético da célula, tornando-a anômala do ponto de vista morfológico, bioquímico, funcional, impedindo a sua morte natural, né, a apoptose celular. Falando da etimologia da palavra, né, a gente tem a neoplasia como a novo formação, né, um novo tecido. E é bem interessante, porque o Siddhartha ele faz essa revisão, né, essa biografia do câncer, e surge a partir daí toda uma discussão filosófica da perda da propriedade de si próprio, né? Então, a ideia de que uma célula normal está sendo convertida em uma célula anormal, a traição do próprio corpo, assim. Então, vale a leitura, assim, é muito interessante. E a gente abre, então, para falar com a epidemiologia, tá? Eu peguei os dados da incidência do câncer do Brasil, do INCA, tá? Eles lançaram no ano passado já a estimativa para o triênio, tá? Então, ele aponta que ocorrerão 625 mil casos novos de câncer ao ano, né? Essa é a nossa incidência a nível federal. E se excluindo os cânceres de pele e não melanoma, 450 mil casos, tá? Aqui a gente tem o pódio dos 3 primeiros lugares entre os homens e as mulheres, como próstata, o primeiro lugar no homem, com 29%, cólon e reto, o segundo lugar em incidência, e traqueia, bronco e pulmão, o terceiro lugar no homem. E na mulher, a gente tem o primeiro lugar, com quase 30%, a mama feminina, em segundo lugar, o cólon reto, com 9%, e em terceiro lugar, o colo de útero, né? Então, a gente tem essas diferenças anatômicas nos sexos e nas incidências tumorais. Quando a gente vai falar de mortalidade, o pódio se inverte. Nos homens, a traqueia e bronco, que estava em terceiro, vai para primeiro lugar, com 13% de mortalidade estimada, né? Esses dados são de 2019, porque a gente só pode estimar a mortalidade do que já aconteceu, né? Em segundo lugar, o próstata, então com 13%, e em terceiro lugar, o cólon e reto. Tá? E a mortalidade nas mulheres aqui persiste em primeiro lugar a mesma da incidência, com mama, 16% de mortalidade. Em segundo lugar, traqueia e os brônquios, e em terceiro lugar, o cólon e o reto, com 9,4%. E aqui vale atentar a diferença, né, da mortalidade com a letalidade do tumor, porque não necessariamente os tumores que mais matam, né, que têm sua mortalidade mais elevada, são os tumores mais letais, né, que em se comparando a sua incidência,
talvez eles acabem tendo uma letalidade maior, né? Relacionando o número de óbitos por determinada causa, né? E aqui a gente tem a mortalidade que relaciona em números absolutos, né? A incidência com a mortalidade. Tá? Então, eu peguei essa tabela, tá? Que eu achei bem interessante que ele colocava ali na ECO, foi um Ctrl+C, Ctrl+V desse slide, que é um estudo da American Cancer Society de 2017, que estima a probabilidade do tempo de vida em você desenvolver e morrer de um determinado sítio de câncer. Tá? Eu não sei muito bem o método teórico que eles usaram para estimar isso, mas eles me colocam de todos os sítios que homens, 1 em cada 2 homens terão algum tipo de vida ao longo da vida e que 1 em cada 4 homens, ali na primeira linha, morrerão de algum tipo de câncer. E em mulheres, né, isso para 2017, 1 em cada 3 desenvolveriam câncer e 1 em cada 5 viriam a falecer de algum tipo de câncer. Ali eu só deixei em verdinho ali o câncer de mama para a gente avaliar, né? As mulheres ali, 1 em cada 8 e 1 para cada 38 viriam a falecer, né? E quando a gente vai lá embaixo, na última linha verde, para a próstata, a gente vê que 1 em cada 8 homens tem risco de ter e 1 em cada 40 poderiam vir a falecer dessa doença, né? E aqui entra também a letalidade, né? Porque a gente vê ali no pâncreas, em cima da próstata, em se comparando à tabela masculina, o risco de 1 a cada 64 homens de desenvolver a doença e, ao mesmo tempo, o risco de 1 a cada 73, não sei se vocês enxergam o meu cursor, para vir a falecer da doença. Então, aí a diferença demonstrada, né, da mortalidade e da letalidade das doenças. Tá? E aqui a gente começa, então, a nossa análise, tá? Esse gráfico eu achei muito interessante também, que ele aventa desde 91 até 2014 a nossa linha de curva de mortes por câncer. E nessa linha azul que se torna vermelha, né? E, na verdade, a nossa linha azul, que é a nossa linha real de mortes por câncer que a gente teve. Tá? Isso desde de 91, que ele começa a contar, até 2014. E ele calcula a área desse gráfico, que ele define como as mortes evitadas, tá? De câncer. Então, a gente tem nos homens 1 milhão e quase 500 mil mortes evitadas de câncer, e, ao mesmo tempo, nas mulheres, 660, arredondando, 1.000 mortes evitadas pelo câncer, né? Evitadas de câncer, né? E o que nos mostra, né, a evolução ao longo desse período dos exames de estadiamento, da melhora da oferta médica, né, especializada, dos tratamentos melhorados com quimio, radioterapia e até mesmo a cirurgia precoce, preventiva, por que não, né, imunoterapia, tá? E além das mortes evitadas, né, um número maior de pessoas convivendo com esse diagnóstico. Então, se essas mortes foram evitadas, essas pessoas se mantêm em follow-up de um diagnóstico oncológico, né? Ou seja, persistem com tratamento médico continuado. Então, isso vai nos impactar grandemente na nossa assistência médica à saúde, né? Como a doença oncológica vem se apresentando ao longo dos anos e aumentando a sua importância. A gente vai ver isso ao longo dos próximos gráficos também. Agora, em se falando de screening, eu tentei enxugar o máximo que eu consegui, mas é um tema bem extenso. Eu coloquei os 3 principais tipos de câncer onde a gente tem alguma evidência de screening aqui no Brasil, tá? E peguei... A gente não tem do Ministério da Saúde alguma nota própria, né, para a gente falar do câncer de próstata, mas a Sociedade Brasileira de Urologia coloca, né, a necessidade das pessoas a partir de 50 anos procurarem um profissional especializado, com vistas principalmente, né, ao toque retal, para prevenção do câncer de próstata e investigação de sinais e sintomas,
e para 45 anos em populações de risco, que são as populações de risco, um parente de primeiro grau com neoplasia de próstata ou a população negra, tá? Para falar de mama, né, que é o diagnóstico mais incidente nas mulheres, o Ministério da Saúde, desde 2014, né, deixou com uma nota técnica o rastreamento mamográfico ofertado a mulheres de 50 a 69 anos assintomática, né, de maneira bienal, tá? E o diagnóstico precoce para mulheres que têm algum sinal ou sintoma, devendo se buscar, né, um médico especializado para isso. E no câncer de colo de útero, o terceiro mais incidente entre as mulheres, o exame citopatológico a cada 3 anos para mulheres entre 25 a 64 anos, né? Com história prévia de 2 exames iniciais anuais negativos. Não sei as mulheres da roda aí, mas eu desconheço alguém que faça isso menos do que anualmente. Para as nossas pacientes, principalmente que tiveram algum diagnóstico, a gente faz isso de maneira muito mais recorrente, de acordo com o follow-up de cada estadiamento, né, que a gente vai ver mais tarde, tá? E, além disso, eles adicionaram na nota do Ministério da Saúde a vacinação das adolescentes com a vacina quadrivalente, né, que tem sido ofertada aí nos últimos 5 anos, de maneira gratuita para adolescentes até 13 anos. Tá? Dos tipos mais agressivos, né, que é os tipo 6, 11, 16, 18. Só para deixar aqui registrado, tá, que aí, de acordo com o BIRADS de cada paciente, a gente vai ter a conduta, né, e que ali a gente tem, a partir do BIRADS 4, né, com achados suspeitos de malignidade, onde a suspeição pode ser baixa, de 2 a 10%, média ou alta, todos eles a gente vai acabar fazendo biópsia histopatológico, né? Aqui na baixa até tem uma evidência onde a gente pode realizar o follow-up também, mas como via de regra a gente acaba usando a biópsia e o histopatológico. E, enfim. E se falando agora um pouco de legislação, eu fui procurar, né, porque a gente ouve muito no ambulatório falar da lei dos 60 dias, então eu dei uma procurada para ver o que se previa na nossa lei federal. Em 2012, então, a presidente Dilma Rousseff, ela sancionou a lei, né, de que o paciente com neoplasia maligna deve receber gratuitamente todos os tratamentos necessários. E a lei dos 60 dias está aqui nesse artigo 2, tá? Onde o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento. A gente não está falando de primeira consulta, né? Do prazo de até 60 dias. Então, a contar do dia que foi firmado o diagnóstico. Então, desde que ele pegou o resultado de AP, ele tem 60 dias para se consultar, ou com cirurgião oncológico ou com oncologista clínico, e iniciar o seu tratamento, seja cirúrgico ou clínico, né? Então, a gente vê que não chega tão perto, não chega muito perto da nossa realidade, né? A gente não vê isso acontecer assim, de maneira tão eficaz. A gente sabe que o país é muito heterogêneo e aqui mesmo no Sul, a gente não vê os pacientes chegando tão rápido aqui para a gente, né? E vai mais fundo ainda, né? A lei, nos casos ali no artigo, no subparágrafo ali, número 3, ele põe nos casos em que a principal hipótese diagnóstica de neoplasia maligna, os exames necessários devem ser realizados no prazo de até 30 dias, né? Quanto tempo a gente vê o paciente aí aguardando por uma endoscopia ou indo pagar particular, né, uma endoscopia porque está muito sintomático. E, enfim, não sei como isso pode ser discutido, né, para ser otimizado, mas é um problema recorrente que a gente enxerga na nossa realidade. E outra coisa que eu achei bem interessante é que, desde 2018, os agravos e eventos em saúde relacionados a neoplasias terão notificação e registro compulsórios. Então, a neoplasia passa, desde 2018, a ser uma doença de notificação compulsória. Bom, essa aqui só para exemplificar que, se isso já não acontecia na realidade para nós, em tempos de Covid, muito menos, né? A gente teve uma nota, tá, que foi
liberada pelo INCA, né, em março de 2020, tá, onde ela autorizava a suspensão dos exames de screening, tá, em decorrência da pandemia. E em julho do ano passado, foi a última nota que eu encontrei, onde eles modificavam um pouco essa determinação, tá? Eles colocam ali só a linha sublinhada, eu sei que ficou um pouco extenso, mas eles justificam que pela heterogeneidade da situação da pandemia, não foi possível adotar uma recomendação única, né, a respeito dos exames de rastreamento, e como regra geral, eles considerar o retorno das ações de rastreamento, que estavam suspensas desde maio, né, levando em conta os indicadores locais a respeito da incidência do Covid-19, né. E em se traduzindo isso para a nossa realidade atual, né, é que a gente está em bandeira preta, né, e praticamente em cenário de praticamente lockdown, e a coisa nunca teve tão preta como está agora. Então, prosseguindo, ainda antes da gente iniciar a discussão dos fatores de risco, eu deixei esse gráfico, tá? Para a gente evidenciar aqui no país o aumento da importância do diagnóstico da neoplasia, tá? Porque esse gráfico ele está evidenciando a taxa de mortalidade por CID, por capítulo do CID, então ele pega o capítulo 9, que são doenças do aparelho circulatório, e cruza com o capítulo 2, que são neoplasias. E ele pega desde 2000 e vai até 2040, fazendo uma estimativa, tá? E o que ele enxerga? Que em 2029 a gente vai ter uma grande inversão aí, epidemiológica brasileira, onde as neoplasias vão superar as doenças do aparelho circulatório em mortalidade. Então, o que isso significa? Que a gente vai ter também uma melhor assistência, né, a doenças do aparelho circulatório, então pessoas que infartam e que convivem com hipertensão, teoricamente, terão uma assistência melhor e que vão viver mais, né, então vão morrer menos por isso. E pacientes com neoplasias vão ser mais diagnosticados e com um aumento também, né, dessa taxa de mortalidade, provavelmente também proporcional a esse diagnóstico. A gente tem também um aumento do diagnóstico do melanoma, né, que a gente vem evidenciando como bem importante ao longo dos anos. E aqui a gente começa a falar dos fatores de risco, que não tem como falar de bases de cirurgia oncológica sem falar de fatores de risco. Esse gráfico que eu coloquei é da Organização Mundial da Saúde, tá? E ele compara a incidência e a mortalidade do câncer nos diferentes países. E aqui a gente já começa evidenciando a discrepância e a importância do nível socioeconômico, né, dos países nesse marcador, né, que é a mortalidade e a incidência por câncer, tá? E isso a gente vê não só na diferença socioeconômica dos países, a gente vê na diferença socioeconômica das populações dentro dos países, né? Então, o que ele quer nos mostrar com esse gráfico? Assim, o aumento onde a gente tem países de primeiro mundo, assim se dizendo, com incidências muito maiores e mortalidades menores, né? E a gente vai comparar países de terceiro mundo com incidências menores, provavelmente por menos diagnóstico, e mortalidades proporcionalmente maiores. Em se falando a fração atribuída dos principais fatores de risco de câncer no Brasil, eu achei essa estimativa de 2016 do INCA, tá? Onde ele atribui o tabaco e o tipo de alimentação como os principais fatores de risco, né? Tendo 30% tabaco, 35% da alimentação, comportamento sexual e reprodutivo como 7%, infecções em até 10% como responsáveis, né, da neoplasia, exposições ocupacionais, aqui entra o asbesto, né, as pneumocistoses também, que estão atribuídas ao aumento da chance de desenvolvimento de câncer, álcool em até 3%, exposição excessiva ao sol em 3% e radiação 1%.
E esse estudo eu achei muito interessante também, tá? Que ele coloca os fatores de risco e o tipo de evento que ele quer evitar e a percentagem de casos que poderiam ser evitados com quando tu elimina aquele fator de risco. Então, ele colocou aqui o tabaco, na primeira linha ali, como fator de risco, para o desenvolvimento do câncer de pulmão, de traqueia, né, via aérea. E ali ele definiu, a percentagem que ele dá é como evitável, né, fator de 60% dos tumores de pulmão que poderiam ser evitados quando a gente, teoricamente, expõe ele a 0%, né, deste fator de risco que é o tabaco. Ali eu deixei também o de estômago, tá? Usando como principal fator de risco a Helicobacter, infecção crônica, né? E a gente tendo uma possibilidade de redução de 74% da incidência do câncer de estômago quando a gente tira essa exposição também, tá? O álcool eu também coloquei ali como, tá na última linha ali no quadradinho verde, tá? Como um fator de risco onde a gente pode evitar em até 23%, tá? O desenvolvimento de câncer hepático. E, por fim, o que eu achei o dado mais assustador aqui, onde a gente pensando na vacinação e na não exposição, né, ao HPV, 100% dos casos de câncer de colo de útero evitáveis. A gente tem uma incidência muito alta, até 97%, né, a gente sabe que é adquirido. Enfim. Agora, falando um pouco de estadiamento, tá? Não, acho imprescindível a gente falar de estadiamento, que é que está sempre junto conosco quando a gente, né, tá se falando de câncer, e o que eles mais falaram no módulo de educação continuada é a importância de um estadiamento individualizado para cada paciente, porque cada paciente vai ter o seu tratamento ideal. A gente não pode mais tratar a oncologia como tudo farinha do mesmo saco, né? E cada vez mais a biologia tumoral ganha importância, e eles falaram bastante sobre isso nesse módulo. Então, a gente tem, em primeira instância, a identificação, né, das neoplasias, com história e exame físico, vai ser a base. A investigação diagnóstica, que vai se seguir com os exames complementares, a gente vai falar um pouquinho. Da confirmação anatomopatológica também com a biópsia e o estadiamento. E aí a gente vai ter os nossos tipos de tratamento ofertados, que vão entre a neoadjuvância pré-operatória, a adjuvância pós-operatória, com quimio-radioterapia e imunoterapia, o tratamento primário, que pode ser curativo ou paliativo, e o tratamento de recorrências e metástases, e aqui entra a importância da cirurgia também paliativa, né? E a quimio-radioterapia. Então, as biópsias, a gente vai ter alguns modelos, né? Principalmente a gente vê a incisional e a excisional nos cânceres de pele, né? A gente tem alguns usos da incisional em tumores maiores e em localizações que vão ser importantes à preservação da peça do tumor inteiro para um planejamento operatório. Mas em grande maioria as biópsias vão ser excisionais, né? Quando a gente está falando de câncer de pele. Melanoma e não melanoma. E a PAF, né? A gente tem a citologia, né? Como meio principal desse tipo de biópsia. E as punções guiadas por agulha, que cada agulha vai depender do seu sítio, né? Então vai ter agulha específica para biópsia hepática, agulha específica para biópsia de mama. E, embora nem sempre ela vai ser necessária para te ter um diagnóstico oncológico presuntivo, né? Ela cada vez vem sendo mais utilizada, mas nem sempre. E aqui foi um Ctrl+C, Ctrl+V também, porque achei importante a gente expressar o que o cirurgião vai esperar do patologista e, ao mesmo tempo, o que o patologista espera do cirurgião, né? Então, eles colocam nesses slides
que o cirurgião espera do patologista o tamanho e a extensão local do tumor, né, seja determinada, a situação das margens de ressecção, e uma margem R0 aqui vai ser imprescindível para a gente visar o melhor tratamento oncológico cirúrgico para o nosso paciente, né? O tipo histológico, que cada vez mais vem ganhando importância com a biologia molecular também, né? Que a gente vai ver a importância da imunohistoquímica, o grau de malignidade, número de situações de linfonodos, que vai nos auxiliar para a adjuvância também e para o estadiamento prognóstico, na maioria das vezes. Às vezes não vai alterar o nosso tratamento adjuvante, mas a gente vai ter uma importância para a estratificação do prognóstico do paciente com o número de linfonodos acometidos. A embolização vascular, a infiltração e o que o patologista espera do cirurgião, né? Informação clínica, aquela janelinha que às vezes a gente só põe cranial, lateral, longo, cranial, curto. É importante a gente colocar informação clínica para o nosso patologista. O material ser representativo, a gente evitar áreas de necrose e hemorragia, né? A gente evitar que nosso segmento, a nossa peça tenha as margens comprometidas por cautério, né? E o imprint, o rasprint, que a gente usa algumas vezes em linfomas, né? Onde a gente imprinta, depois de cortar a peça numa lâmina, né? Que pode facilitar o diagnóstico para o nosso patologista. E a identificação dos níveis de linfonodos, que às vezes a gente manda o conglomerado, manda como linfadenectomia N e não determina, né, aonde estava aquela cadeia linfonodal. Isso acaba sendo importante em algumas situações. E agora a gente vai falar do TNM, né? Não tem como a gente dar essa aula sem falar do TNM. E algumas nomenclaturas que eu me deparei durante a residência e não sabia, fui descobrindo, procurando, né, é que quando a gente coloca o C como prefixo do TNM, a gente está falando em estadio clínico, por imagem ou por exame físico. Quando a gente coloca o S, a gente está falando de estadiamento cirúrgico. P, patológico, quando a gente já tem o resultado do anátomo patológico. R, quando a gente tem a recorrência, né? E Y, quando a gente tem um estado pós-neoadjuvante. E aqui ele colocou esse exemplo na aula que eu achei bom para exemplificar, onde ele nos botou um tumor de reto médio, identificado por sangramento retal e na colonoscopia com uma biópsia com adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Então, nessa situação aqui, onde a gente tinha uma imagem, determinou o tumor como T3, né? E N+, né? Ele não está me determinando exatamente o número, ele só está me determinando que tem linfonodo positivo ali, evidência de linfonodomegalia nos exames de imagem, e M0. Esse paciente ele foi submetido à quimio-radioterapia neoadjuvante e repetiu as imagens, né? Então, a gente virou com um estadio Y, CT0, onde a doença sumiu, aparentemente, YCN e CM0. Né? E aí esse paciente foi submetido à cirurgia. Então, por fim, no anátomo patológico veio com doença ali na peça, como T1, né, invasão da submucosa. Então, veio como um Y, porque ele foi pós-neoadjuvância igual, né, ele não perde essa característica, PT1, YPTPN1A, né, tinha ainda uma cadeia, tinha linfonodo positivo, né, no anátomo patológico, e um CM0. E quando a gente vai falar do estadiamento, a gente tem que lembrar que isso eles citaram em pelo menos 3 das 5 aulas que eu vi, as vias de disseminação. Então, a gente tem a linfática, hematogênica, por continuidade e contiguidade, a via de disseminação por implante, né, que a gente vai ver nos nossos pseudomixomas, canceloma. Então, a via de disseminação por via linfática, a gente tem principalmente em tumores de pênis e testículo, onde a gente tem ali naquela foto exemplificado de uma maneira bem ilustrativa.
Quando a gente está falando de disseminação por via hematogênica, a gente fala de tumores onde a gente vê em sítios distantes, né? Os principais exemplos são as metástases hepáticas, como está evidenciado na imagem da direita, e metástases pulmonares na imagem da esquerda. Aqui eu coloquei lado a lado para a gente diferenciar a disseminação por continuidade, onde a gente tem a disseminação de um órgão para outro, mas são órgãos contínuos, né? São órgãos do mesmo sistema. Então, eu coloquei na foto da esquerda a disseminação de um tumor de esôfago, né? Provavelmente um Sievert 2 aí, com disseminação para dentro da parede do estômago. E na disseminação por contiguidade, onde a gente tem a disseminação entre dois órgãos diferentes de dois sistemas diferentes. Então, estou colocando ali um tumor de reto também, com invasão até ali a parede da vagina e o colo do útero. A gente tem também a disseminação por implantes, né? O que a gente vê nessa cavidade é mucina, né? E vários implantes peritoneais que se disseminam ao longo desse revestimento abdominal que é o peritônio. Não tão pouco importante também é a gente citar as metástases em trânsito, né? Que são disseminações metastáticas ao longo da derme, que se dá do sítio primário do tumor, que no caso dessa avó era um melanoma no membro inferior direito, no pé direito, e ela tinha linfonodo positivo até a cadeia inguinal. Então, a gente vê todas as metástases em trânsito, uma situação bem dramática, até o sítio de metástase que ela apresentava linfonodal. E no estadiamento propriamente dito, então, a gente vai começar a dissecar a importância do TNM, né? A importância de estratificar o T, né, onde a gente tem tumores desde o in situ, né, até o T4, e onde a gente já tem invasões de outros órgãos. Aqui eu estou mostrando como exemplo o esofágico, né, e salientando a importância de ser um órgão que não tem serose. Então a gente vê uma disseminação mais rápida, né? A gente tem a partir de um T3 ali, um T4, a gente já pode discutir bastante sobre o CROSS, né, indicações de neoadjuvância aqui, acaba sendo bem enriquecedor nos nossos rounds de quarta-feira. E a importância da gente estratificar o N. Aqui eu estou trazendo duas situações que eu achei bem curiosas e até foi alvo de discussão no nosso grupo de esôfago, né, que quando a gente trata o N do esôfago, a gente vai tratar linfonodos regionais como sendo regionais, independente do sítio primário do esôfago, né, se ele é cervical, médio, distal, aqueles na topografia da drenagem esofágica, incluindo os linfonodos do tronco celíaco e paraesofágicos cervicais, mas não são incluídos os linfonodos supraclaviculares. Então, quando a gente tem o supraclavicular, a gente tem o M1, e aí a gente já tira esse paciente do esquema de CROSS, a gente já tira ele, né, da neoadjuvância para pensar numa terapia exclusiva sistêmica, né? Isso eu tirei do NCCN da 8ª edição. E outro caso que fala um pouquinho, na verdade, contra essa situação, já fala mais a favor, né? De um tumor que mesmo M1, ele acaba indo para a neoadjuvância. Eu estava revisando no Pancreatology de 2017, onde ele fala da definição do tumor borderline do pâncreas, ele cita como fator biológico, ou seja, aquele que define um tumor como borderline e que lista o paciente para neoadjuvância, incluem uma doença potencialmente ressecável no critério anatômico. Quem não conhece esse artigo talvez fique um pouco perdido, mas com uma suspeição alta, mas não comprovada de metástases distantes ou linfonodomegalias regionais, né? Além do CA19-9 elevado. Então, assim, ele inclui como borderline pacientes que tenham metástases, que tenham suspeita de metástases distantes. E eu estou citando isso porque a gente teve um caso no começo desse ano de um senhor que teve uma metástase em função do Covid, a gente acabou internando esse paciente e reestadiando ele. E numa questão de 60 dias, ele evoluiu
tinha um câncer de cabeça de pâncreas e ele evoluiu com uma linfonodomegalia suspeita para-aórtica. Isso já seria um TNM de M1, né? E mesmo assim, foi um paciente que, pela nossa revisão do Pancreatology, junto, é claro, com a oncologia clínica, foi elencado para neoadjuvância. Então, a gente tem aqui duas situações, né? Um M1 que tira o paciente de uma neoadjuvância e o outro que, mesmo sendo N1, ele coloca o paciente à prova, dando a oportunidade dele ter um step down para depois ir para a cirurgia, né? E, por fim, é importante da gente citar aqui, pelo menos, o estadiamento da FIGO, né? Que ganha importância, inclusive, maior do que o próprio TNM nos tumores ginecológicos, né? Então, eu só coloquei para exemplificar as fotos mesmo no estadio precoce de um câncer de ovário, ali restrito, né? Um A, um B, um C. O estadio avançado, mas ainda restrito à pelve, né? Do 2A, 2B e 2C. E já um estadio avançado, né? Com 3A, B e C. E acometimento hepático como M1, né? Por fim, não vou me deter, mas eu achei importante citar a biologia tumoral, né, que vem ganhando cada vez mais importância e tornando o tratamento oncológico cada vez mais complexo, né, trazendo a importância dos marcadores e da imunohistoquímica, né, com HER2, com KI67, e tudo isso está se tornando parte rotina do tratamento oncológico, então não tem como a gente não estudar isso, mas fica como sugestão aí a gente ter uma aula só sobre isso, porque é um tema mais complexo e precisa de uma atenção com certeza maior para a gente ter um seguimento adequado dos nossos pacientes. E ainda se falando um pouco de biologia tumoral, né, a gente, apesar de definir o câncer como uma doença genética, a gente sabe que, como sendo hereditário, ele está só entre 10% a 15%, né, como uma característica herdada, né, aqui entra as poliposes intestinais familiares, né, toda essa questão hereditária, e adquiridas, ou seja, influenciadas pelo meio e pelas ações que a gente tem ao longo da vida, 85% a 90%, né, ou até mesmo, como a gente cita, como esporádicos. E aqui a gente entra no papel da cirurgia oncológica na abordagem do câncer, né? Então, a gente tem o estadiamento, né, onde a gente vai ter algumas cirurgias que estarão fazendo parte, como a mediastinoscopia, na cirurgia torácica, laparoscopia, laparotomia, quando a gente não tem esse segundo discurso, esse segundo item disponível, né? Então, assim, ela é usada em até 90% dos pacientes para diagnóstico e estadiamento. Então, olha como a cirurgia oncológica tem sido importante também na descoberta e no diagnóstico. E como tratamento curativo, higiênico, né? E até preventivo, a gente tem se falado, né? Em alguns casos, como adenomas hepáticos, onde a gente tem a necessidade, né? Em algumas populações específicas, como homens, mulheres acima de 5 centímetros, na retocolite ulcerativa, em alguns casos, né? A polipose familiar também, osteocondromas, né? E o vice-presidente da SBCO, ele cita 3 perguntas que são importantes a gente se questionar antes de cada cirurgia. Eu vou operar para curar o paciente? Eu vou aumentar a sobrevida do paciente? Eu vou aumentar a qualidade de vida do paciente? Se a resposta para essas 3 perguntas for negativas, ele diz que a gente não tem que operar esse paciente. E aí vem um conceito muito importante que, às vezes, com a fome de residente, a gente esquece, né? Que é a diferença da ressecabilidade de um tumor, onde a gente está simplesmente considerando o TNM e o tumor como um todo, e a operabilidade do tumor, onde a gente está levando em consideração o paciente que está em nossa frente, as comorbidades que ele tem, o PS dele, e se ele vai aguentar a cirurgia. E aqui vale a pena essa lembrança de que nem todo paciente que tem um tumor ressecável é operável, né? E, ao mesmo tempo, nem todo paciente que é operável é ressecável. E acho que
mais difícil, né, do que ter uma habilidade, uma motricidade fina fora da curva, é a gente entender esses dois conceitos e ter prudência para saber quando a gente deve e quando a gente não deve operar um paciente. Então, só para exemplificar, o PSECOG, que é o que a gente mais usa, né? O ideal é a gente ter como no cabeçalho do paciente o PS, né? Onde a gente tem um PS0, um paciente completamente ativo, independente, PS1, paciente um pouco restrito, mas ainda assim ele é um paciente independente, né? Ele dá até exemplos ali no PS. PS2, que é até aqui onde vem a nossa possibilidade operatória, e inclusive em algumas terapias sistêmicas é até aqui onde a gente vem, né? A gente aceita pacientes até PS2, que a gente escuta muito da oncologia clínica, que às vezes a gente encaminha pacientes que não têm também condições clínicas para uma terapia sistêmica. Então, PS2 são pacientes ainda que ficam mais do que 50% das suas waking hours, né, das suas horas acordados, em pé e se mobilizando, né? Então, não são pacientes restritos ao leito. Já no nosso PS3, a gente tem pacientes que são restritos ao leito. A gente usa como analogia o paciente que, se quando o hospital pegar fogo, ele consegue sair correndo. É mais ou menos isso que a gente usa. E o papel da cirurgia oncológica aqui, como potencial cirúrgico de cura, é imprescindível a gente falar do R0, como margens livres de doença, R1, margens microscópicas comprometidas, né, o resultado que geralmente vem no anatomopatológico e que nos frustra às vezes, e R2, margens macroscópicas comprometidas, onde aqui geralmente a gente vai ter um interesse maior em uma cirurgia higiênica, né? E eu coloquei essas quatro premissas aqui, que eu achei interessante que eles foram falando ao longo das palestras, tá? Que é sempre a preferência nossa por uma ressecção em bloco ou em bibloco, tá? Do tumor primário, dos linfonodos e dos demais órgãos envolvidos, né? Com a gente tentando fazer uma ressecção tridimensional sem romper o leito tumoral, né? E valer-se sempre da congelação quando necessário. Eles bateram muito nessa tecla durante as palestras. Proteger o tecido tumoral, né? Evitar a disseminação intraluminal, então não apertar o tumor durante a cirurgia, né? Não ficar brincando ali. Se a gente puder proteger o tecido com uma gaze, uma compressa, tentar tocar menos. Ele coloca também a premissa utilizar um material diferente do que a gente emprega na ressecção e na síntese, né, que é uma rotina que a gente costuma ter bastante nos melanomas. A gente monta 2 mesas, né, uma para síntese e uma para ressecção. O Dr. Felice é bem categórico nesse sentido. E a gente associar o tratamento loco-regional sempre que ele for indicado. Aqui eu coloquei esse gráfico do Annals of Surgical Oncology de 2016, tá? Que eu achei interessante ele colocar... o que ele botou? Ele colocou para mim aqui a incidência de procedimentos cirúrgicos de acordo com cada tipo de tumor, né? Então, número de internações cirúrgicas que a gente tinha e o número de internações por câncer comparados ao número de internações cirúrgicas, né? Então, aqui principalmente, né, se falando da urologia, né, com câncer de bexiga, até 80% de procedimentos cirúrgicos envolvidos, né, durante a internação. A gente tem ali o câncer coloretal como quarto e o melanoma como terceiro pilares ali das admissões cirúrgicas. E aqui a gente tem, coloquei as 2 últimas linhas ali para pensar em comparar a nível mundial, né, a necessidade de uma cirurgia no câncer em 2015 e em 2030. Tá? E ele colocou ali very high para low o IDH. Tá? Em se comparando o mundo, em 2015, a gente tem o número de operações, o número de cirurgias, em mais ou menos 35 milhões de cirurgias.
Em 2030, se estima que a gente vai ter 50 milhões de procedimentos. E, por fim, não menos importante, o desafio no Brasil, né? Foi um slide que eu copiei e colei deles, literalmente, onde eles colocam gastar mais e gastar melhor. A gente vê o número de gasto, né, em milhões com quimio e radioterapia. Ali a gente vê esses números ascendentes. A gente tem um aumento de 6,7, né? Quando os gastos com quimio e radioterapia superam 2 bilhões no SUS, né? E a gente vê um aumento em tipo, né, de procedimentos ali de 24%, quase 25% em cirurgia. Os gastos com cirurgia, eles duplicaram em 2013, né, atingindo o patamar de 400 milhões ao ano. Ainda o gasto com terapia sistêmica é muito maior. Então, quem sabe, a gente investindo mais em prevenção, em exames de diagnóstico, a gente consiga, né, chegar no nosso objetivo, que é ter cirurgias precoces e índices de cura maior. Então, investindo talvez no diagnóstico precoce, a gente vai ter um índice de cura maior, né? E isso vem desde o screening até o nosso estadiamento individualizado, como a gente estava conversando. Ou seja, gastar bem, gastar com cirurgia oncológica. Então é isso, pessoal. Foi um pouco extensa a aula, mas fica aberta a comentários aí, doutor Tiago, doutora Angélica. Bem, Ana, foi muito boa a tua aula, viu? Uma aula difícil de ser dada, é um tema pouco objetivo, então para construí-lo dá muito trabalho. Acho que tu foste muito bem. E tangenciou vários pontos que são importantes no tratamento, né? É claro que cada um tem sua particularidade, tem pontos que a gente tem que revisar individualmente, dependendo da patologia, desde as margens R1, enfim. E o conhecimento muda, né? Ele vai crescendo com o tempo. Por exemplo, já que estava falando do esôfago ali, eu me formei em março de 2010, na residência oncológica. Linfonodo cervical, câncer de esôfago, era a distância, era metástase à distância, agora é só supraclavicular. Isso vai mudando e essa atualização é sempre importante. Outra coisa que tu trouxeste, só esmiuçando um pouquinho aquele gráfico, que é a troca de mortalidade entre doença cardiovascular e neoplasias e o câncer. A estimativa realmente dessa troca, desse cruzamento das curvas é 2029 em nível nacional. Mas na região de Porto Alegre, região metropolitana, era esperado, ou é esperado que essa curva já tenha acontecido. 2020, 2021 é o momento que esse cruzamento já deveria ter ocorrido. Claro, agora com essa vida do Covid, talvez até acelere mais, né? Porque nós estamos ficando cada vez mais tardios. Mas aqui já deveria ser realidade mediante a estimativa daquele trabalho. Achei muito boa a tua aula mesmo, eu já tinha te dito isso hoje de tarde. Meus parabéns. Obrigada, doutor. Obrigada mesmo. Imagina. Alguém tem algum outro comentário? Alguém gostaria de falar alguma coisa, por favor? Acho que o pessoal está satisfeito. Foi tão boa a tua aula que o pessoal ficou satisfeito, não tem muito o que comentar. Tá bem. Então, tá jóia. Desculpe. Fala, Alô. Bente. Tudo Diga. bom? Boa noite. Desculpe, acabei aqui na última hora, o telefone tocando me atrapalhou. Eu concordo com o Remonte, achei tua aula fantástica, na verdade. Acho que tu abordaste muito bem várias coisas, é muito tema. Tu conseguiu transformar uma aula de 1 hora numa aula palatável. Tá? Então, acho que fosse muito bem, abordou muitas coisas, questões de TNM mais atuais, tudo. Parabéns mesmo. Obrigadão, doutor. Tá bem, pessoal. Acho que vamos encerrar por enquanto, né? Estamos de volta na terça-feira com o de revista e na próxima quinta novamente aula. Tá bem? Uma boa noite a todos, muito obrigado. Desculpa, professor, o Clube da Revista daqui a 15 dias. Na semana que vem não Desculpa, agora vocês pediram para trocar, sem quinzenal, né? Tá certo. Então, aula semana que vem só. Boa noite. Um abraço, boa noite, pessoal. Boa noite.